Seja bem-vindo ao Prevesto EA, queridos alunos. Eu sou o professor Jefferson Oliveira, sou do sexo masculino, com 56 anos, sou preto, cabelos pretos, tenho estatura alta, estou trajando calça jeans e camisa azul. O ambiente da aula é um estudo de televisão e usarei uma tela interativa para anotações. A aula de hoje é uma aula importantíssima, uma aula muito bacana. A gente fala de estatística, tá? O assunto é medidas de tendência central, média, mediana e moda. Vamos nessa? Questão número 1. Essa questão foi da UEA 2023. Ó. O cálculo da nota final em certa disciplina é feita pela média aritmética das notas de 5 atividades. A nota final de João nessa disciplina foi 7,6. E na última atividade ele tirou nota 10. Nas 3 primeiras atividades ele tirou notas iguais. E na quarta atividade ele tirou 2 a mais do que na segunda atividade. A nota de João na primeira atividade foi, então, alternativa A, 5,5, 5,5. Alternativa B, 6. Alternativa C, 6,5. Alternativa D, 7. E a alternativa é 7,5. Vamos à resolução? Então, olha só, pessoal. O cálculo da nota final em certa disciplina é feito pela média aritmética das notas das 5 atividades. Então, foi feito 5 atividades. Aí, olha só, pessoal. A nota final de João nessa atividade foi 7,6. E a última atividade, ele tirou 10. Esses são os dados do problema, tá? Nas 3 primeiras atividades, ele tirou notas iguais. E na quarta atividade, ele tirou 2 a mais do que na segunda atividade. Então, ele quer a nota de João na primeira atividade. É um assunto de média aritmética simples, pessoal. Média aritmética simples, nós calculamos da seguinte forma. Por exemplo, eu tenho aqui os dados, dado 1, x1, dado 2, x2, dado 3, x3, até n dados, xn. A média aritmética que eu vou chamar de x barra, você soma todos os dados e divide pela quantidade deles. Então, eu tenho x1 mais x2 mais x3 mais xn dividido por n. Ou seja, a gente também pode escrever assim, né? A média aritmética é o somatório, essa expressão aqui é chamada de somatório de xi, o i variando de 1 até n, dividido por n. Esta é como se calcula a média aritmética. Então, voltando para o problema, a gente vai ficar com o seguinte, ó. Eu vou ficar com x mais x mais x. Por quê? Porque nós tivemos 3 notas iguais na primeira atividade. Nas 3 primeiras atividades. A quarta atividade, ele tirou 2 a mais. Então, é x mais 2, foi a quarta atividade. E a última atividade, ele tirou 10. Então, a média aritmética é o somatório dessas atividades dividido por 5, que deu 7,6. Então, a gente vai ficar aqui com x mais x mais x mais x dá 4x. 10 mais 2, 12, né? Sobre 5. Por que a x? X e X, porque nas primeiras atividades ele tirou a mesma nota que eu chamei de X, tá? Então, a gente vai ficar agora com 4x mais 12, esse 5 multiplica 7,6, que dá 38. Então, 4x igual a 38 menos 12, né? 4x igual a 26. Então, pessoal, x vai ser 6,5. Então, 6,5 é a nota da primeira atividade, aliás, das 3 primeiras atividades. Então, a resposta é 6,5 e essa foi a resolução da questão número 1. Vamos para a questão número 2. A média aritmética de calçados de 20 jogadores de uma equipe de boliche é 41. E os números desses 20 calçados estão registrados na tabela. Então, aí você tem uma tabela em que você tem os números dos calçados de 20 jogadores. Beleza? Tudo bem? Vamos lá. Se M é a moda dos números dessa tabela, é a moda, tá?
Se os jogadores dessa equipe, cujos números de calçados são menores do que 40, forem substituídos por jogadores cuja numeração de calçados é M, M é a moda, a nova média dos números dos 20 calçados será. Então, alternativa A, 41,5. Alternativa B, 41,75. Alternativa C, 42. Alternativa D, 42,25. E alternativa E, 42,5. Vamos à resolução, pessoal? Essa é uma questão de média aritmética mais ponderada. Então, vamos observar aqui, ó. Olha só, foi da UEA 2023, tá? Então, a média dos números de calçado de 20 jogadores de uma equipe é 41. Se nós calcularmos a média aritmética, aqui nós estamos com o tamanho do calçado dos 20 jogadores, tá? Numa tabela, tem 20 dados, a média é 41, tá? Vamos lá. Se M, a moda dos números dessa tabela, M é a moda. Se os jogadores dessa equipe, cujo número de calçados são menores do que 40, forem substituídos por jogadores cuja numeração de calçado é M, a nova média dos alunos, dos números dos 20 calçados será. Aí, olha só. Moda, pessoal, numa distribuição, moda é o valor mais frequente numa distribuição. Lembra, moda é o valor mais frequente. Então, se você observar a tabela, olha só, moda é 42, porque 42 aparece mais vezes aqui, ó. Aparece 5 vezes. Então, essa é a moda. Então, o que é que ele falou? Se nós substituirmos jogadores, tá? Pelos jogadores, os jogadores que têm tamanho do calçado menor do que 40, pelos jogadores cuja moda foi 42, ele quer a nova média aritmética. Então, aqui a gente vai substituir por 42, ó. Onde for menor do que 40, a gente substitui por 42. Ok? Pronto. Beleza? E nós vamos calcular a nova média aritmética. Aí, olha só. Se os jogadores dessa equipe, cujo número de calçados são menores do que 40, forem substituídos por jogadores cuja numeração de calçado é M, M foi a moda, né? Então, nós vamos ficar com essa nova tabela aqui, ó, já feita a substituição, ok? Beleza? A nova média dos números dos 20 calçados será. Pessoal, como eu falei, é uma média aritmética ponderada. Na média aritmética ponderada, cada dado tem uma frequência. Ele acontece certas vezes, cada dado. Então, dado 1, x1 acontece n uma vez, dado 2 acontece n duas vezes, dado 3, n três vezes, dado n, n vezes. Então, a média ponderada, você vai fazer o quê? X barra é a média ponderada, vai ser x1 vezes n1, mais x2 vezes n2, mais x3 vezes n3, mais reticência, xn vezes nn, dividido pelo somatório da frequência, que é n1 mais n2 mais n3 mais nn. Ou seja, a gente pode representar isso desta forma. É o somatório, essa expressão, como eu falei na questão anterior, é somatório de x e ni, i variando de 1 até n, sobre o somatório de ni, i variando de 1 até n. Tá? Então, vamos voltar para a questão? Então, nós vamos ficar agora com 40 vezes 4. Por que 40 vezes 4? Porque 40 acontece 4 vezes na tabela, 41 vezes 3, 42 vezes 9, 43 vezes 2 e 44 vezes 2, porque 44 acontece 2 vezes, né? Dividido pelo somatório do número de vezes, que são 20, né? São 20 jogadores, então você vai ficar com 835 dividido por 20, que dá 41,75, e aí a nova média será 41,75. E essa foi a resolução da questão 2, pessoal. Uma questão muito bacana, ok? Vamos para a questão 3.
A distribuição das idades dos 80 alunos de uma escola está representada por um gráfico de setores. Então, observe o gráfico de setor. Esse gráfico a gente chama também gráfico de pizza, né? A idade dos alunos da escola, tá? Aí você tem aí 3 setores, né? Que representam as idades de 17 anos, 15 anos e 16 anos. Vamos lá. A média das idades desses 80 alunos é alternativa A, 15,5 anos, alternativa B, 15,8 anos, alternativa C, 16 anos, alternativa D, 16,2 anos e alternativa E, 16,5 anos. Então, vamos à resolução dessa belíssima questão, pessoal. Vamos lá. Voltando para cá, ele quer... Eu estou com a distribuição, nós temos 80 alunos, distribuído num gráfico de pizza, num gráfico de setor. A idade de 17 representa 45% dos alunos. A idade de 15, 25%. E a idade de 16, 30%. Então, vamos à resolução. Ele quer a média das idades dos 80 alunos. Então, a gente vai ficar com o seguinte. Vamos lá. 17 alunos foi 45%. Então, eu calculo 45% de 80. Então, aqui vai ficar 45 sobre 100 vezes 80, corta 0 com 0, vai dar 36 alunos. Então, 36 alunos terão 17 anos. Beleza? Show? Agora, 16 alunos será 30%. 30% dos alunos têm 16 anos. Então, vou calcular 30% de 80, querido aluno. Tá bom? Então, vamos lá. 30 sobre 100, 30 sobre 100, corta vezes 30% é 30 sobre 100, vezes 80, corta 0 com 0. Então, você vai ficar com 24 alunos, tem 16 anos. E agora, 15 alunos são 25% de 80, né? 25% do total. Então, você vai ficar com 25 sobre 100 vezes 80. 25 sobre 100, corta 0 com 0. Aqui vai dar 20 alunos. Ok? 20 alunos têm 15 anos. Beleza, pessoal? Muito bem. Então, eu quero calcular a média dos alunos. Lembrando que 17 alunos... com 17 anos foi 36, com 16 anos foi 24, com 15 anos foi 20. Então, olha só, você vai aplicar de novo a média aritmética ponderada. Com 17 anos foi 36 alunos, com 15 anos foi 20, e com 16 anos foram 24 alunos. Então, como é que eu calculo a média aritmética ponderada? 17 vezes 36, mais 16 vezes 24, mais 15 vezes 20. Dividido pelo somatório, né? A soma das quantidades de alunos, né? Que foram 80. Então, você vai ficar com 612 mais 384 mais 300 dividido por 80, tá? Então, a média das idades dos 80 anos foi 16,2, tá? E a resposta foi a letra D, pessoal. Então, na aula de hoje, nós vimos um assunto muito importante, estatística, medida de tendência central, pessoal. Então, siga o Preveste UEA em todas as suas redes e até a próxima.